O ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo sobre o relatório final da Polícia Federal, que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas. O documento foi encaminhado pelo ministro à Procuradoria-Geral da República, que já antecipou que tomará uma decisão apenas em 2025. O relatório final da Polícia Federal com o resultado da investigação tem ao todo 884 páginas e eu vou mostrar agora para você alguns pontos importantes para entender o que ele mostra e principalmente como ele mostra, para que você tenha uma alternativa de visão a respeito desse relatório, de quem leu ele na íntegra, mas que não vai apresentá-lo com aquela militância travestida de jornalismo da velha imprensa militante. Vamos lá. É preciso que fique muito claro desde o início que esse tipo de documento deve ter caráter exclusivamente técnico. Um relatório como esse deve ser um material que reúne as evidências encontradas na investigação, analisa-as de forma completamente imparcial e, com base nessa análise, conclui se houve a prática daquilo que até então era apenas uma suspeita. Isso é o que se espera de um relatório como esse. Agora vamos ver o que foi feito na prática nesse documento elaborado pela Polícia Federal. O primeiro parágrafo do relatório, no capítulo que diz tratar da contextualização da investigação, ou seja, um capítulo que deveria ser introdutório, já é apresentada uma conclusão do caso. Veja só o que ele diz. No contexto da presente investigação, apurou-se a constituição de uma organização criminosa, com seus integrantes atuando mediante divisão de tarefas, com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder, a partir da consumação de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do poder judiciário, impedindo a posse do então presidente da República eleito. Logo adiante, o relatório aponta a existência de 6 núcleos que, segundo a polícia, são claramente identificados através das evidências, e em seguida a afirmação de que o grupo investigado criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país. A PF diz ainda que os ataques às urnas eletrônicas não se iniciaram após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pelo contrário, o grupo, ora investigado, já propagava essa ideia desde 2019. Eu achei curioso que, no entendimento dos investigadores, os envolvidos nesse caso, em pleno ano de 2019, com Lula preso, Bolsonaro em seu primeiro ano de governo, depois de ter vencido o Haddad com mais de 10 pontos percentuais de diferença e a direita brasileira em uma ascensão nunca antes vista, ainda assim essas pessoas previam que Bolsonaro perderia em 2022 e, por conta disso, começaram a espalhar uma narrativa tratada pela polícia como indubitavelmente falsa. Eu achava que, se mesmo em um cenário completamente oposto, essas pessoas conseguiam prever tudo isso, eles deveriam ter previsto também que seriam indiciados pela Polícia Federal. Enfim, outra coisa que eu achei muito curiosa é que o relatório da Polícia Federal não menciona em nenhum momento que os tais ataques às urnas eletrônicas não foram uma iniciativa dos aliados de Bolsonaro. Anos antes, o então militante do PCdoB, Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, já fazia acusações muito mais graves e diretas em relação a isso. Mas esses ataques são completamente desconsiderados pelos investigadores. Enfim, um pouco adiante, consta no relatório a seguinte afirmação: por mais inverossímil que possa parecer, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo por vários canais, especialmente na internet, em grande volume, seria extremamente eficiente em seu público-alvo. Ou seja, os investigadores da Polícia Federal, que deveriam apresentar a análise técnica em cima das evidências encontradas, apresentaram como um fato uma conclusão subjetiva que eles tiraram a respeito daquilo que eles acham que as pessoas investigadas pensavam. Só que ainda tem mais um ponto que eu destaquei aqui desse parágrafo. Além disso, a repetição maçante das informações, mesmo que falsas, leva à familiaridade, e a familiaridade leva à aceitação por parte dos receptores. Eu acho que faltou citar nesse relatório o autor e principal executor dessa ideia, Luiz Inácio Lula da Silva, que constantemente, por exemplo, repete a narrativa de que o PT havia acabado com a fome no Brasil em 2014, sendo que os dados da própria FAO, que é a entidade utilizada como base para a construção dessa narrativa, provam que isso não é verdade. Mas a disseminação de informações falsas por parte do presidente Lula não é investigada. Bom, seguindo adiante, o relatório cita uma live feita por Bolsonaro com Anderson Torres e outras pessoas em julho de 2021, cita a reunião de Bolsonaro com seus ministros em julho de 2022 e vários outros eventos, só que sempre se referindo a eles como etapas da execução do plano criminoso. Quando esse capítulo teoricamente introdutório termina, os investigadores afirmam explicitamente que a partir dali serão descritos de forma analítica os elementos de prova colhidos durante a investigação. Muito bem, então agora vai. A partir de agora a análise será estritamente técnica.
O capítulo que dá início a essa descrição analítica já começa da seguinte forma: a organização criminosa desde o ano de 2019 construiu e propagou a narrativa de vulnerabilidades e fraudes no sistema eletrônico de votação. Um pouco abaixo consta o seguinte: para o desenvolvimento da empreitada criminosa, os investigados durante todo o processo se utilizaram do modus operandi da denominada milícia digital. Agora eu pergunto a você, isso aqui parece uma análise técnica? Isso aqui parece uma descrição analítica? Pois é, esse é o padrão adotado em todos os capítulos do relatório, mas não podemos considerar aqui apenas aquilo que foi escrito pelos investigadores, precisamos analisar as provas apresentadas também. Em relação a Alexandre Ramagem, por exemplo, são apresentados vários e-mails enviados por ele ao ex-presidente Bolsonaro e também prints de conversas no WhatsApp. A PF concluiu que esse material confirma que Ramagem atuava fornecendo dados de desinformação para subsidiar ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e aos integrantes do judiciário. O que eu vi nesse material, no entanto, foi Alexandre Ramagem informando o ex-presidente a respeito do seu trabalho de investigação em relação às urnas. Ele deixa claro, inclusive, que reuniu um grupo técnico e de confiança para essa tarefa. Em nenhum momento eu ouvi ele falando alguma coisa que desse a entender que eles estavam forjando evidências para a construção de uma narrativa. Da mesma forma, em relação a outras pessoas citadas no relatório como produtoras de informações falsas, de acordo com a conclusão dos investigadores, eu vi nas evidências apresentadas apenas pessoas fazendo pesquisas, sempre baseadas em evidências e apresentando provas em suas publicações, e tendo seu trabalho reconhecido por outras pessoas que faziam tarefas parecidas. Há sim evidências de que havia um trabalho coordenado de assuntos que seriam abordados, mas isso não significa que as informações eram falsas e também não se trata de nada ilegal. Inclusive, no atual governo Lula, integrantes da SECOM já admitiram que eram realizadas reuniões presenciais para articular pautas que seriam defendidas nas redes sociais. Bom, além de tudo isso que eu já citei, o relatório traz ainda vários prints de conversas no WhatsApp entre integrantes das Forças Armadas, que são alvos dessa investigação, há conversas sobre análises técnicas feitas sobre as urnas eletrônicas, conversas sobre pontos específicos que estavam sendo analisados no sistema, há queixas de que até aquele momento nenhuma evidência significativa havia sido encontrada, há muitas conversas de integrantes das Forças Armadas cobrando medidas mais extremas e concretas do presidente que não foram tomadas. Há manifestações de integrantes das Forças Armadas querendo organizar desde manifestos para que outros militares assinassem, até planos extremos como os que foram divulgados pela imprensa recentemente, por mais esdrúxulos que pareçam. A que conclusão eu cheguei ao ver todas essas provas? Para mim, muitos dos investigados realmente demonstraram um comportamento extremista e tentaram forçar o então presidente a agir fora da lei. Alguns dos investigados, como foi o caso do Ramagem, por exemplo, eu achei que a PF forçou a barra, atribuindo a ele coisas que não aparecem de forma clara nos materiais probatórios apresentados. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, me pareceu que desde o princípio, e mesmo sendo pressionado por muitas frentes, ele não quis sair em nenhum momento das chamadas 4 linhas. Em outras palavras, em nenhum momento ele quis fazer algo que não estivesse previsto na Constituição ou na legislação brasileira. A conclusão da PF sobre ele, no entanto, foi bem diferente. Na página 841, o relatório afirma que os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva nos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Eu, particularmente, não vi os tais atos executórios realizados como a polícia citou. O que eu vi foi uma série de planos, intenções, vontades, mas nada de execução. E planejamento, concorde você ou não, não é passível de punição de acordo com a legislação vigente no Brasil. Agora, o principal ponto da minha análise, que é sobre como esse relatório foi elaborado e apresentado. Sendo bem sincero e acreditando ainda na existência de um mínimo de liberdade de expressão nesse país, ao meu ver, os investigadores elaboraram um relatório extremamente político e não técnico, como deveria ter sido. A impressão que é passada desde a primeira página é de que já havia uma conclusão a respeito do caso e que tudo que foi apresentado dali em diante foi como um viés de confirmação, ao ponto de, em muitos casos, pegar mensagens que continham termos específicos e utilizá-los para tirá-las de contexto para que se encaixassem na confirmação que era necessária e esperada das respectivas provas. Também fica a impressão desde o início que as pessoas que elaboraram esse relatório
definitivamente odeiam o ex-presidente ao ponto de não conseguirem esconder em nenhum momento essa sua visão. A todo momento eles o qualificam negativamente, eles dão adjetivos a ele, adjetivos a ele, as medidas adotadas, aos supostos planos elaborados, a tudo. Absolutamente tudo nesse relatório é narrado de tal forma que o leitor encare Jair Bolsonaro e os demais investigados como grandes vilões dessa história. Ao meu ver, honestamente, isso não é papel da polícia, muito menos da federal. Ao meu ver, a análise deveria ter sido estritamente técnica e as discussões políticas deveriam ter ficado por conta apenas das instituições políticas. Agora eu quero saber de você que assistiu até aqui. O que você achou dos trechos que eu mostrei nesse relatório? Você acha que a conduta deveria ter sido diferente? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de fazer a sua parte agora para que essas informações cheguem a mais pessoas. Você pode compartilhar esse vídeo diretamente com quem você acha que deveria assisti-lo também, ou pode simplesmente clicar em gostei para que o algoritmo do YouTube o recomende para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.